Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Vishvaro Guratmeti Muti Veda Vivagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, bem-vindo a todos. Estamos dando continuidade ao nosso Panchadasi, capítulo 6, estamos concluindo o capítulo 6, talvez hoje. Na última classe, nós terminamos no verso 269 a 270, que faz referência ao Bhagavad Gita, dizendo que uma pessoa sábia cujos desejos e medos foram tornados não vinculativos, não desgosta do que se apresenta e nem anseia por alguma coisa diferente daquilo que esteja sendo apresentado, né? Ela permanece desinteressada em relação aos objetos, em relação ao seu parábara, né? No Bhagavad Gita, isso aqui é o ponto que eu vou lhe reforçar, que eu quero reforçar. No Bhagavad Gita, não se diz que os sábios estão livres dos desejos, apenas que os seus desejos já não são vinculativos. Então, eles são mais reguláveis, controláveis, disciplináveis, entendeu? Então, não diz que o Jnani, que o sábio não possui desejos, mas os desejos são fracos, os desejos foram enfraquecidos no fogo, ou foram arrostidos ou torrados no fogo do autoconhecimento, e se permanece algum modo, né, o qual ele ainda possa germinar essas sementes do desejo em analogia a uma semente, né? Em alguns dos nossos textos, ele é apresentado como uma semente que foi, não sei se em português a gente diz arrostida, torrada, né? Torrada no fogo, no calor, né? Uma semente torrada. Tostada. Obrigado, Luciano. Uma semente tostada, ela está ali, ela serve o propósito, né, de nos propiciar, né, os prazeres, né, de uma sementinha torrada, um cajuzinho torrado, mas ela já não mais germina. Então, do mesmo modo, os desejos do Jnani, eles são como que tostados, né, torrados, tostados de tal modo que eles já não germinam como compulsividade de agir, né, a respeito desses impulsos, né? Então, eles se tornam simplesmente tendências que são administráveis, governáveis, né? Então, é isso que ele quer dizer aqui. São vinculativos inconformes. Se você argumentar que esses sábios são desinteressados porque os seus órgãos dos sentidos estão fracos ou doentes, né? Porque nós sabemos no mundo espiritual, algumas dessas pessoas, elas são vistas ao de fora pelos samsaras, elas são vistas como pessoas que de repente estão meio adoecidas mentalmente. É muito incomum encontrar pessoas que estão, né, passando um processo de elevação, ou de crescimento, ou desenvolvimento espiritual, de despertar desse conhecimento, e tais pessoas, às vezes, são vistas como pessoas com algum problema psíquico, né? Não é incomum esta situação, né? Então, se vocês estão pensando que o sábio, por ser desinteressado no mundo dos objetos, eles são fracos, ou os seus órgãos dos sentidos, os seus instrumentos, né, dos sentidos de ação estão enfraquecidos ou doentes, nós respondemos que alguém desinteressado da vida é doente. O sábio não é desinteressado da vida. O sábio, como nós sabemos, ele é desinteressado pelos desejos, objetos de desejos. Ele já não tem um investimento naqueles objetos de desejo, ele desenvolve um desinteresse pelos objetos de desejo,
mas ele tem um grande interesse natural pela vida, sabendo que a vida é uma mera aparência. Ele compreende que nesta ordem de realidade, em realidade, o jiva somente pode ser feliz, né? Realmente um desfrutador, positivamente falando, né? Dos resultados da vida, do parábola da karma, ele só pode ser um curtidor da vida, né? Na medida que ele compreende que ele, em sua natureza, é a única fonte de segurança, satisfação, contentamento e felicidade. Então, ele tem realmente o interesse pela vida, mas ele sabe que a vida é simplesmente um filme, né? Uma projeção, e ele permanece, né, feliz em sua própria natureza, observando o Maya, observando o fenômeno, né, dessas projeções extremamente dinâmicas, né, produzidas por Maya e Shwar, e ele observa tudo isso com um certo desinteresse dos objetos que Maya produz, mas ele permanece interessado na sua plenitude, como a luz da consciência dentro do qual Maya projeta essa infinidade de nomes, cores e formas. Então, o Jnani, o Jnani é sábio. A melhor palavra para definir um Jnani é uma pessoa sábia. Tá? Então, ele é sábio e ele é desinteressado, né, pelos desejos, né, mundanos, até mesmo desejos espirituais. Né? Ele sabe que nenhum objeto realmente pode produzir aquilo que ele é, a plenitude do ser que ele é, né, da consciência que ele é. Então, ele permanece vivendo de modo realmente, né, e unicamente, né, esse é o único modo de viver de modo feliz e satisfeito, né, vivendo a partir dessa compreensão de sua real natureza inteira, plena e completa, purna. Né? Então, o próximo verso é o 271. Vidyaranya diz que as pessoas altamente inteligentes que equiparam, né, o autoconhecimento a doença da indulgência, né? Aí é interessante que ele colocou a indulgência dos sentidos, deixar indulgir os sentidos, né, aos seus respectivos objetos, né, de forma voraz, de forma animalesca, entendeu? Ele coloca como uma doença, né? A doença da indulgência, realmente. Você quer o que você quer, sua vida somente é a respeito disso, a respeito de desfrutar, né, daquilo que você gosta, daquilo que você quer, daquilo que você aprecia. Então, as pessoas que vivem, né, governadas por essas vasanas, né, de modo indulgente, né, são pessoas doentes, segundo o Vidyaranya aqui. Então, as pessoas altamente inteligentes que equiparam, né, equivalem ao autoconhecimento à total indulgência dos órgãos dos sentidos, elas são realmente notáveis pela clareza de seu intelecto. Naturalmente, ele está tirando uma onda, né? Ele está sendo sarcástico, né? E, na verdade, não é nada impossível para elas. Né? É curioso, porque não é muito comum nós encontrarmos nos textos do Vedanta, né, uma tiração de onda ou um deboche, um sarcasmo desse nível, entendeu? Está dizendo, esses caras são realmente, né, são feras mesmo, né? Essas pessoas que se acham sábias e elas pensam que o autoconhecimento dá permissão a elas de simplesmente yami, curtir, né, desfrutar de todos os prazeres sensoriais que o mundo, né, nos propicia, né, sem um respeito total das leis e regras dármicas, éticas do campo, né? Então, essas pessoas, ele tirando onda, ele diz, eles são realmente impossivelmente inteligentes, né? Tudo é impossível, nada é impossível para eles. Eles querem o que eles querem, agora que eles se dizem iluminados, eles pensam haverem permissão para tudo, né? Então, é simplesmente uma tiração de onda, né? Isso é uma coisa que existe. Tem uma passagem interessante num comentário do James aqui, que ele fala sobre celebração de vida. Ele diz assim, no mundo espiritual moderno, a insanidade dessa loucura de sabedoria, como o James denominou uns 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, talvez, essas pessoas que se dizem iluminadas e elas se sentem no direito, né, de violar o Dharma porque elas são iluminadas, né? Ele chama isso de crazy wisdom, ou louca sabedoria.
ela não parece ter a força, essa louca sabedoria, esse movimento, essa tendência, né, coletiva, planetária, não parece ter a mesma força de 30 anos atrás, eu diria, né? E gradualmente ela foi transformada num conceito mais benigno e mais educado, que é, ok, vamos celebrar a vida, né? Então, esse conceito de celebração da vida foi o conceito proposto por Osho Rajneesh durante os meus anos com ele, né? 35 anos atrás, ele já batia nessa tecla, né? A gente precisa ser o Buda, meditar, 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 e a gente precisa ser o Zorba, a gente precisa de celebrar a vida, curtir a vida, porque a vida ela não é um impedimento para a nossa meditação, né? Naturalmente, o ensinamento dele era superficial, sem entrar nas complexidades referentes aos desejos e as indulgências e a busca pelos objetos de desejos e essa armadilha que é a indulgência e essas vássanas que se tornam sempre mais reforçadas e vinculantes, né? O verso seguinte diz: os sábios que desistem dos objetos não estão necessariamente reprimindo suas necessidades. Eles evitam certos objetos porque eles sabem que o contato intencional causa apego, né? Então, isso já tem uma passagem muito interessante aqui. Ele fala o contato intencional com os objetos. O que significa dizer isso? Significa que o jiva ele foi desenhado, né? E através desses 5 órgãos sensoriais, esses 5 instrumentos sensoriais, ele contata o mundo dos objetos. Esses contatos eles ocorrem naturalmente, espontaneamente. Ishvara faz de modo que os nossos órgãos sensoriais contatem os seus respectivos objetos, naturalmente e espontaneamente. É impossível que a gente evitar isso, né? Porque isso pertence a Maheshwara. Ele criou o mundo dos objetos, ele precisou de um agente experimentador, ele criou os órgãos que possam captar esses diferentes objetos, né? E ele vai naturalmente se conectar. Esses órgãos se conectam naturalmente, espontaneamente com os objetos. Mas aqui Vidyaranya diz que eles evitam certos objetos porque sabem que o contato intencional causa apego. Então, se nós temos deliberadamente um desejo por ir alguma coisa, então nós estamos contatando o nosso órgão sensorial e a mente àquele objeto de desejo. Então, isso é que traz a formação de vasanas vinculantes. É o contato deliberado, o contato intencional, entendeu? De que eu quero esse objeto, portanto, eu quero contatar esse objeto e eu vou simplesmente colocar todas as ações no campo de modo a atrair esse objeto. Então, esses sábios, eles evitam os objetos porque eles sabem que esse contato intencional, que é um contato com base no desejo pelo objeto, entendeu? Eles sabem que é uma fonte de problema. Eles evitam porque sabem que o contato intencional causa... Qual é o problema desse desejo, né? É o apego e a dependência aos objetos de desejo. A gente quer alguma coisa, a gente trabalha, a gente obtém, aí depois a gente permanece preso ao objeto, preso também à necessidade de manter esse objeto, né? Entre tantas outras coisas. É uma problemática grande esse contato deliberado, intencional, baseado nos desejos. Porque eles produzem vasanas vinculantes. Eu também. Give me 5, Alex. Tudo bom, Arlindo? Não, é só para comentar que você não comentou o verso 272. Eu não comentei o verso 272. Então tá, tem razão. Sim, obrigado, Alex. Os textos antigos falam de pessoas sábias que são totalmente renunciantes e não realizam nenhuma ação, assim como ele fala de pessoas iluminadas que apreciam os prazeres dos sentidos. Então, esse verso aqui é uma introdução no que Vidyaranya irá desdobrar nos próximos versos, né? Ele está dizendo que uma pessoa sábia, uma pessoa com esse conhecimento a respeito de sua real natureza, que é a natureza de tudo e de todos,
eles existem, né, há milênios, e as escrituras, os textos, né, milenários do Vedanta descrevem essas pessoas que muitas vezes são totalmente renunciantes, são total renunciantes, entendeu? Eles vivem uma vida de total desinteresse por qualquer coisa que esteja ocorrendo no mundo, por qualquer objeto, eles não têm nenhum interesse de participar nesse samsara, nessa projeção de Maya, né? Então, os textos antigos falam de pessoas autorrealizadas, sábias, né? Firmes nesse conhecimento, que são total renunciantes. E esses total renunciantes, eles não realizam nenhuma ação, com aquelas raras exceções, né? A pessoa tem que comer, ir no banheiro, tomar banho, isso e aquilo, mas o mínimo de ações possíveis, né? Então, existem, sim, essas pessoas, mas as escrituras antigas, elas também fazem referência àquelas pessoas autorrealizadas que desfrutam dos prazeres oferecidos pelo Lorde Ishvara, os prazeres da vida, né? Através dos órgãos sensoriais. Então, existem aqueles que desfrutam, que não dizem, não, eu não tenho nenhum problema com esses objetos, eles não me prendem, ou eles não eles não são realmente um problema, porque eles não they don't attach me, não se apegam a mim, entendeu? Eu não me apego a eles, eles não me apegam. O que a vida traz, eu curto. O que a vida não traz, eu curto. Então, é uma situação de equanimidade e de positiva indiferença, mas que não impede esses indivíduos de aceitarem esse mundo assim como é e desfrutar até mesmo de prazeres sensoriais, né? Naturalmente, existem aqueles que desfrutam principalmente desse relacionamento com o Brahmana, ou com o Ishvara, né? Com o Nirguna Brahmana, ou o Saguna Brahmana, e eles desfrutam desse contato, com esse relacionamento entre o indivíduo Jiva e o Criador, né? Então, esse é uma outra forma deles desfrutarem, né? desse sentido maior, né? Esse sentido espiritual, mental, emocional, né? Que a devoção, o amor e a apreciação por Deus. É um outro tipo de objeto, de relacionamento do Jiva, mas é um tipo de sentido mais elevado. Mas existem aqueles que realmente curtem uma boa comida e curtem diversas outras atividades do dia a dia sem nenhuma objeção, sem nenhuma rejeição, sem nenhum medo ou ideia ou noção de que não, isso não é espiritual. Não, espiritualidade não é negação do mundo, e o Osho Rajneesh tinha um bom insight nesse sentido. Ele via muito negacionismo, né? As pessoas negavam o mundo, ele via que a Índia vivia naquela pobreza por causa da negação, né? da matéria, negação do desenvolvimento tecnológico, material das sociedades na Índia, né? Não existe nenhum problema com isso, né? Mas, naturalmente, cada um desses sábios ele segue a sua Parabhada Karma, ele segue a sua constituição gúnica, né? E ou eles são renunciantes, ou eles são pessoas que vivem no mundo, ou eles são uma média entre os dois, o renunciante e o householder, né? Aquele que vive no mundo desfrutando, né, dos prazeres do mundo. Viver no mundo sem ser vítima do mundo, sem ser escravo do mundo, é o que ocorre a esses yanis, que ainda assim, por questões de Parabhada Karma, ainda permanecem vivendo e desfrutando dos prazeres dos sentidos. Né? Mais ou menos por aí esse ponto. Então, o verso seguinte, os sábios que desistem dos objetos, os sábios que desistem dos objetos não estão necessariamente reprimindo suas necessidades. Eles desistem dos objetos na medida que os objetos ocorrem em sua mente. Eles não estão reprimindo, eles não estão buscando deliberadamente contato intencional com esses objetos de desejo. Quando os desejos aparecem para eles do corpo causal, né, da sua mente inconsciente, emerge um objeto de desejo na mente, ele tem a capacidade de desistir desse objeto, significando dizer, ele não precisa ser governado e ser seguido, ou enganjar, ou ser movido por esses desejos. Ele é livre dos desejos, ele é mestre dos desejos, ele não é um escravo dos desejos. Portanto, o sábio, ele desiste dos desejos, aqueles desejos que realmente são desnecessários,
sem reprimi-los. Ele faz isso através desse poder da discriminação entre aquilo que é pleno e aquilo que é incompleto. Os objetos jamais irão produzir a plenitude daquilo que é a nossa natureza, né? Então, eles já não têm esse problema, eles já não precisam reprimir esses objetos. Eles desistem deles e eles evitam os objetos porque eles sabem que esse contato intencional, esse contato baseado no desejo pelo objeto, ele vai causar o quê? Ele vai causar apego e dependência ao objeto. A gente só corre, a gente só vai para obter um objeto porque a gente projeta valor no objeto. Aí, se a gente tem sucesso, né, em obter aquele objeto, imediatamente nós nos tornamos dependentes e apegados ao objeto. Então, a problemática foi muito bem compreendida pelos sábios, pelos yanis. Portanto, independentemente da sua natureza mais renunciante ou mais como pessoas do mundo, eles não permitem que os objetos desenvolvam essa força, né, que causa o apego, né? Os que estão ligados aos objetos estão sempre preocupados, Vidyananda diz, né? Aqueles que querem os objetos, obtêm os objetos, permanecem presos e apegados aos objetos, né? Dependentes dos objetos, eles ficam sempre preocupados. A preocupação inicial é como haver, né, esse meu objeto de desejo, como alcançá-lo, como obtê-lo, e sucessivamente é como mantê-lo. Então, é uma vida de constante preocupação, né? A preocupação por haver e manter esses meus objetos de desejo, né? Os não apegados aos objetos desfrutam da felicidade real. Por quê? Porque eles compreenderam que o objeto não é uma fonte natural de felicidade, a natureza do indivíduo é essa fonte natural. Então, aqueles que não buscam esse ananta indiretamente através dos objetos, que é um ananta totalmente temporário, e permanecem, né, posicionados, né, na convicção de compreensão a respeito da plenitude de sua própria existência, consciência, somente eles desfrutam da felicidade real, né, direta, né, aquela que vem da fonte única dessa felicidade, que é Ananta, né? Satitananda, consciência, a existência infinitamente não limitada. Então, Vidyananda continua dizendo, se você quer ser feliz, desista do apego aos objetos. Então, como é que a gente vai desistir do apego aos objetos? É melhor a gente desistir da ideia, do pensamento, do desejo pelos objetos na medida que eles ocorrem, né? Se eles vierem do nosso inconsciente, a gente precisa simplesmente rejeitá-los, a menos que seja um objeto de desejo moderado e justo, né? E genuíno, né? Não, isso é uma coisa que realmente eu preciso, né? A Fernanda, ela precisa de um carro novo, ela diz, não, meu carro está quebrando, eu preciso de um carro novo. Então, esse é um desejo genuíno, né? E um desejo moderado, né? Então, existem desejos que são realmente genuínos e que o indivíduo ele pode simplesmente dizer, não, eu preciso disso, isso é um desejo que não vai causar apego, mas ainda assim é um desejo válido, genuíno e sob controle, né? Eu não dependo desse objeto, né? Então, os não apegados desfrutam dessa felicidade real. Se você quer ser realmente feliz, desista do apego aos objetos. Veja bem, a Vidyananda não colocou desista totalmente dos objetos. Desista da crença de que os objetos são uma fonte real de felicidade para você, porque esta crença equivocada vai causar o apego e a dependência. E ninguém consegue ser feliz se o indivíduo é apegado e dependente de um outro fator. Tá? Essa é a definição básica da infelicidade, né? ou da problemática psicológica humana, né? Dependência em fatores externos que estão além do nosso controle, né? Se você quer ser realmente feliz, desista do apego aos objetos, né? Compreenda os objetos, eles possuem um certo valor, né? Um valor transacional, um valor relativo, né? Um valor, tem outra expressão que a gente usa,
um valor transacional, um valor relativo, utilitário, um valor utilitário. O carro da Fernanda tem um valor utilitário, a gente compreende isso, entendeu? E não tem nenhuma necessidade, né, da Fernanda desenvolver um apego com o carro. Ela comprou um áudio novo, mas ela não tem nenhum apego a esse áudio dela, né? Estou tirando onda, hein, Fernanda? Entendeu? Então, se você quer ser feliz, a gente tem que evitar o apego aos objetos. A gente não precisa, né, ser um extremista e dizer assim, não, eu digo não a todos os objetos, eu não quero saber de mais nada, entendeu? Não, não é por aí, né? A gente tem que ver os objetos, analisar esses objetos de desejos e discriminar aqueles que são realmente válidos, genuínos, e são moderados, né? Não são excessivamente, porque se for um desejo, então significa que aquele objeto de desejo ele precisa se tornar a minha fonte de felicidade. E isso vai acabar mal, né? Vai acabar em frustração. Os renunciantes costumam... Então, para os yanis, todos os objetos são ser. Se você se considera um jiva, um objeto é uma outra coisa que não ser. Então, tem essas passagens, né, que o James ele faz uma transferência de Mitya para Satya, de Satya para Mitya, às vezes, que pode ser um pouco confusão. Dá um pouco confusão. Nós estamos aqui analisando nesse verso os sábios e os seus relacionamentos com os objetos. Os objetos pertencem a Mitya e o sábio pertence a Satya, mas ainda assim ele opera, ele vive no mundo como um jiva mukta, né? Então ele sabe como regular e disciplinar, né? Através da discriminação esses objetos na medida que eles aparecem, né? E evitar esse vínculo com os objetos, essa dependência, né? Então tudo isso é parte desse relacionamento entre o jiva, né? O jiva que quer essa felicidade, né? E os objetos, que é parte dessa projeção de Maheshwara, que é Mitya, né? Então, se você é um objeto... É ignorância pensar que a ausência de objetos pode fazer alguém feliz. Tá, ok. Então, aqui nós estamos falando dentro do contexto de Mitya, é ignorância pensar que a ausência de um determinado objeto pode fazer alguém feliz. E é ignorância pensar que a presença de determinado objeto possa fazer alguém feliz, né? Do mesmo modo, né? A ausência não faz ninguém feliz e a presença de um objeto de desejo não faz ninguém feliz. Como a gente sabe, a felicidade, a gente pode dizer, numa linguagem popular brasileira, é um estado de espírito, ok? É uma condição mental, emocional, intelectual, que compreende a sua real natureza e, portanto, assim, ela desfruta dessa paz, dessa confiança, dessa satisfação interior, independentemente da presença ou ausência de objetos, ok? Então, é ignorância pensar que a ausência de objetos de desejo pode fazer alguém feliz. Então, não, agora eu sou renunciante, não quero saber. Não, você não vai ser feliz simplesmente por renunciar a todos os objetos. Os renunciantes, eles têm um problema, eles costumam se orgulhar de sua renúncia, né? Isso é muito comum. Desistir das coisas não é moksha, desistir daquele que abre mão do desejo, né? Que abre mão dos objetos, o que só é possível com o autoconhecimento, aquilo sim é moksha. Então, existe aqui uma distinção desses dois níveis de renúncia. O indivíduo ele pode renunciar a todos os objetos do mundo, mas ele pode permanecer apegado àquele renunciador dos objetos. Assim, não, veja bem, eu renunciei tudo, eu renunciei à minha profissão, à minha casa, entendeu? A minha família, eu fui para as montanhas, eu arrumei uma cavernazinha boa, entendeu? E eu estou lá meditando, eu sou um grande renunciante, entendeu? Ele renunciou aos objetos, mas ele não renunciou ao quê? Ao ego do renunciador. O ego do renunciador é aquele que faz ele agora se sentir orgulhoso de sua renúncia, né? Então, o que é o renunciante realmente? Renunciante é aquele que sabe regular esse relacionamento com os objetos do mundo, né? Discriminando entre os objetos desnecessários
e aqueles objetos que são genuinamente válidos e necessários, né? Então, ele compreendendo essa relação entre Sati e Miti, entre sua natureza, aparecendo como Jiva, se relacionando com os objetos projetados por Maya e Ishvara, ele vai regulando, evitando uma infinidade de objetos de desejos que realmente são pura luxury, como é que se diz? Que são absolutamente não necessários para a nossa subsistência, digamos assim, entendeu? Então, ele vai simplificando, ele vai reduzindo, né, essa lista de desejos, ele vai mantendo aqui no mínimo necessário, né? E ele vai renunciando a esses objetos, sem desenvolver nenhum sentimento de orgulho, até que ele possa totalmente renunciar ao sentimento do executor, fazedor, né? Aquele que é o ego, né? Você vai renunciar ao senso do ego de que eu sou o fazedor e, portanto, eu sou um grande renunciante, portanto, eu sou um grande yoga, eu sou um grande sage, eu sou um grande porque eu renunciei tudo. A pessoa pode renunciar a todos os objetos, mas se ela não renunciar a esta identificação com o fazedor, como o fazedor, ela está ainda no mesmo ponto de partida, entendeu? Ela está preso, né, a um outro objeto que é eu, o ego, o fazedor, né, de ações, o executor das ações, aquele que pensa, aquele que origina ações e aquele que desfruta dos resultados. Portanto, os renunciantes costumam se orgulhar da renúncia. Desistir das coisas não é moksha. Desistir daquele que abre mão dos objetos, do renunciador, só é possível através da compreensão que vai permitir essa transferência de identificação do corpo-mente, do fazedor, para a consciência que ilumina, vivifica e anima o fazedor de ações, o ego. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa distinção entre renunciar aos objetos e renunciar ao renunciar? Posso falar? Sim. Sim. Diga, Carlos. Eu percebo que, às vezes, o objeto, meu desejo, quando eu procuro renunciar a ele, percebendo que ele não seria a minha meta, eu simplesmente troco por um outro objeto. Às vezes, a própria escritura, a própria instrução, o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, muitas vezes, eu apenas modifico o objeto em si, mas eu continuo a partir do princípio de um eu querendo alcançar um objeto. Eu só mudei, querendo alcançar um desejo, eu só mudei o desejo. Então, a minha pergunta é, até que ponto isso é válido durante um tempo, essa mudança do foco do desejo para um desejo mais refinado, ou se isso deve ser combatido desde o início como também um desejo que está me enganando para me manter no mesmo nível, ou seja, eu só troquei o objeto, que seria um objeto material, por um objeto chamado, entre aspas, espiritual. Sim, então, essa é uma questão boa, porque é uma dúvida, isso tudo aí, essa lógica, né, que você processou muito bem e descreveu muito bem, é uma lógica do ego, entendeu? O ego, ele procura, de modos muito espertos, inteligentes, entendeu? Se proteger. O ego é o sentimento que eu sou o fazedor, que não quer perder esse status como o ser, entendeu? Eu sou o fazedor, eu sou o ego, eu sou o pensador, eu sou esse complexo corpo-mente. O ego tem todos esses truques. As escrituras são muito claras. Todo ser humano ele vive dentro do contexto de 4 buscas, entendeu? A primeira e a mais elementar e básica é a busca pelos objetos de segurança. E esses objetos de segurança, uma vez eles tenham sido obtidos, né, relativamente, dentro de suas proporções, ele abre um espaço, abre uma avenida de possibilidades de desfruto de objetos de prazeres, né? Então, o indivíduo que não obteve aquela segurança básica de um telhado, uma mesa, comida sobre a mesa para os 2 filhos, esse é um indivíduo que não chegou àquele mínimo
né, de realização dos desejos básicos por segurança, eles não têm muitas possibilidades de desejar os prazeres da vida, com exceção de aquela comidinha simples e sexo, né? É por isso que as pessoas muito pobres, quase sempre, elas também por isso, talvez seja, elas acabam procriando tanto, né? Então, nós temos esses dois níveis de buscas humanas, segurança e prazer. O terceiro é uma busca pelo melhoramento, né? Busca pelo Dharma, pela compreensão da minha estrutura espiritual, da minha estrutura emocional e psicológica, entendeu? Que deve crescer até que seja um interesse pela compreensão de Deus, a compreensão desse relacionamento entre o indivíduo e Deus, e as leis que governam, e o modo que tudo isso existe em harmonia, né? Através dessas leis chamadas as leis do campo dármico. Então, são graus de desejos, entendeu? Que são inevitáveis. Todos nós vamos passando por esse desejo. Então, qual é o quarto nível de desejo humano, Carlos? Você lembra? O quarto nível seria a libertação, né? O moksha, né? Seria a identificação com o próprio eu real, né? Exatamente. Então, as escrituras nos dizem e apresentam a lógica que nos permite validar e testemunhar, né, a veracidade dessas declarações, que neste processo de crescimento, de desenvolvimento, o indivíduo ele vai desenvolvendo um desinteresse pelo mundo, pelos objetos de segurança, prazeres e até mesmo os objetos de melhoramento psicológico, pessoal, emocional, e ele se desenvolve um desejo sempre maior pelo autoconhecimento e a libertação do samsara. Tá? As escrituras também dizem que esse quarto desejo é o desejo mais nobre que existe, sem o qual é impossível se libertar do samsara. Tá? Então, o seu ponto é um ponto, né, que é uma questão apresentada pelo ego, né, inteligente, o ego é inteligente, é um pouco, né, enrustido, ele está querendo dizer assim, ok, então, de repente, eu estou me iludindo aqui, porque isso também é um desejo, e agora eu me voltei para as escrituras são meus objetos de desejo, eu só penso agora em querer vir para a classe, estudar Vedanta, isso, então é mais um objeto de desejo. Sim, é mais um objeto de desejo, e é o desejo que nos permite transcender todo e qualquer desejo, porque esse último desejo, Carlos, ele aparece no início como um desejo pelas escrituras, mas, na verdade, é um desejo pelo seu ser, pela compreensão daquilo que você é. Quando você deseja você mesmo, e você precisaria, nesse caso, compreender melhor o que significa você mesmo, quando esse desejo é pelo ser que nós somos, esse desejo não causa apego e não causa dependência, entendeu? Porque você tem o desejo pela sua real natureza, que por definição, é a consciência infinitamente não limitada. Então, esse desejo é o único desejo que não é dualístico entre você e um objeto, é um desejo pela natureza do buscador de desejo. Quando o buscador de desejos ele descobre que ele é o que ele está buscando, aí a busca pelos desejos, ela cessa, entendeu? Então, é um desejo que nos conduz ao fim de todos os desejos, tá? Você entende esse ponto, Carlos? Entendi, sim, perfeitamente. Tem até uma analogia que eu já li em alguns livros sobre a vareta que acende o fogo, que no final o próprio fogo consome a própria vareta que iniciou o fogo. Ou seja, esse desejo vai ser, no final, ele mesmo vai levar à liberação final, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Existem algumas passagens, eu vivi isso diretamente, né, experiencialmente, é que o desejo por essa libertação, esse autoconhecimento claro, esse último clique de entendimento, ou essa última ficha que cai, essa compreensão livre de dúvidas, etc. Então, quando esse desejo ele permanece intenso, ele vai queimando todos os outros objetos. Os outros desejos, objetos de desejo. Então, o combustível dele são os outros objetos de desejo. Aí, no final, você permanece, né, preso nesse último desejo. Tá? Então, esse desejo é muito intenso, mas na ausência de combustível,
porque ele já queimou todos os outros desejos por objetos, na esperança que eles pudessem me completar. Na ausência de combustível, ele gradualmente se extingue. You understand? E porque esse desejo, no final das contas, é o último estressador do intelecto, da mente, que extroverte a mente, que impede, entendeu? É o último obstáculo para a compreensão. Eu sou aquilo, eu sou essa consciência, existência infinitamente. O último disso é ainda esse desejinho pelo autoconhecimento, que é o último estressante do intelecto discriminativo, tá? Mas ele se extingue naturalmente na medida que ele consome todos os outros combustíveis, significando dizer, os outros objetos de desejo. Obrigado, professor. Esclareceu muito bem. Muito obrigado. Nada. Obrigado a você pela contribuição, Carlos. Quando você deixa de lado a necessidade de desfrutar o resultado de suas ações, né? A gente age movido por alguns desejos e a gente quer desfrutar. Quando a gente deixa de lado a necessidade de desfrutar, aí sim o verdadeiro prazer e satisfação começa. O verso seguinte, aqueles com mente tamásica, e me digam se eu pulei alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Não. Aqueles com mentes tamásicas e rajásicas não entendem a essência das escrituras e são livres para pensar no que gostam, no que eles querem. Os sábios entendem a importância e o valor das escrituras. Vocês já devem ter me ouvido falar que o estágio, né, esse estágio inicial nosso com Vedanta, que envolve ouvir as escrituras, a gente vai ouvir a Shravana, a gente vai ouvir essas escrituras, e neste processo a gente vai desenvolver um valor a respeito da importância, o valor das escrituras, a importância das escrituras. A gente vai entender que as escrituras são um corpo de conhecimento revelados pela consciência, entendeu? Como um único meio de conhecimento a respeito do ser, né? Que é a natureza do buscador. Então, aqueles que com a mente satívica, eles rapidamente desenvolvem um valor e compreendem a importância das escrituras. Mas aqueles com mentes tamásicas e rajásicas, eles não entendem, né, a essência, eles não conseguem realmente ouvir e sozinhos por eles mesmos, entendeu? E às vezes até mesmo com ajuda de professores válidos e competentes. Eles não entendem a essência das escrituras. E eles permanecem livres, né? Porque o nosso free will, o nosso livre-arbítrio, né? Ele nos dá a possibilidade de desenvolver um valor pelas escrituras que nos libertam do samsara, mas ainda assim, esse livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolher o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, os nossos desejos e as nossas aversões. Então, nós somos livres, nós somos jivas, nós temos a liberdade de escolher a ignorância e o conhecimento, a sabedoria, né? Aqueles com mentes tamásicas não entendem as escrituras e, portanto, o livre-arbítrio deles permite a eles de correrem atrás do que eles gostam, pensar e agir com base naquilo que eles querem. Os sábios entendem a importância, né, e o valor das escrituras como o único meio de libertação do samsara. E o que é o samsara? Samsara é esse ciclo retroalimentado de vasanas, desejos, palavras, ações e resultados de ações que quase sempre irão reforçar as mesmas vasanas. Samsara é ficar preso nesta roda, né? Nesta roda infinita que pode ser vista no contexto de vida, morte e reencarnação e renascimento, né? Ou pode ser visto do ponto de vista de vasanas, né? De tendências, desejos, né? E verbalizações e ações que produzem resultados que irão nos amarrar, reforçando ou, às vezes, ligeiramente modificando
essas vasanas, né? Esse é o samsara, né? Então, os sábios entendem a importância das escrituras como um único pramana que nos libertam do samsara, dessa prisão, né? Dessa dependência e apego ao mundo dos objetos. Ok, agora aqui a gente entra nas 3 virtudes. O verso 276. A indiferença aos desejos por objetos, o conhecimento da realidade e a renúncia da ação, elas se reforçam mutuamente. Né? Então, essa é um ensinamento muito bacana, que aqui e ali eu gosto de ilustrar esse fato, entendeu? Existem diversas qualificações que elas se reforçam, elas se desenvolvem mutuamente, elas são interligadas, entendeu? Como às vezes vocês me ouviram falar sobre a discriminação e o não apego, né? Viveka, discrimination and dispassion. Despaixão e a discriminação, elas se reforçam mutuamente, entendeu? Se você desenvolve mais despaixão, a sua mente se torna sempre mais discriminativa, portanto, a sua capacidade de discriminação, ela se beneficia. E se você desenvolve uma mente mais discriminativa, você mais claramente discrimina entre os objetos que realmente possuem um valor utilitário genuíno e aqueles objetos que irão somente perturbar a sua mente. Então, você vai desenvolvendo dispassion, né? Despaixão, não apego através da discriminação, do mesmo modo que você desenvolve o desapego, né? A discriminação através da dispaixão e vice-versa. Então, dentro dessas linhas, né? de reforçar daqueles dois aspectos, né, da nossa experiência, ou 2 qualificações, ou 2 fatores, né, que se reforçam mutuamente. Aqui são apresentados três fatores, ou 3 virtudes. A indiferença em relação aos objetos. Essa indiferença é o que a gente chama de dispassion, ou despaixão, ou não apego. A gente vê os objetos, a gente compreende a limitação dos objetos, a gente compreende o valor utilitário aparente dos objetos, a gente compreende a problemática dentro do contexto desse relacionamento entre o jiva, os seus desejos e os objetos, porque um buscador de libertação, ele não quer desenvolver relacionamentos com os objetos que possam se tornar vinculantes, né, e dependentes, né? Então, a indiferença aos objetos, né, é o que a gente chama de dispassion, ou não apego. Aí o conhecimento da realidade, né, que é o jnana, né? Eu sou aham brahmasmi, o conhecimento. A indiferença, que é a despaixão, o jnana, que é o autoconhecimento, e a renúncia da ação, elas se reforçam mutuamente, né? Se você é indiferente aos objetos. O que significa indiferença aos objetos? Qual é a diferença entre a indiferença em relação aos objetos e a renúncia da ação? A indiferença em relação ao desejo pelos objetos, ela ocorre onde? Ocorre na nossa mente, entendeu? Os objetos, os desejos por objetos existem no corpo causal, mas eles aparecem conscientemente no nosso corpo sutil. Aí o indivíduo, ele vê aquele desejo, aquele objeto de desejo. Quando ele vê aquele, ele pode ter o controle, né, desses desejos, ele pode ser o mestre desses desejos, ao invés de escravos, e ele simplesmente é indiferente a esse desejo que ocorre, que emerge na sua mente consciente, né? Então, ele tem uma capacidade, né, de simplesmente discriminar, né, e permanecer indiferente a esses desejos. Naturalmente, esses desejos, quando eles são muito fortes, aí é mais difícil para o buscador de moksha permanecer indiferente, né? Mas aqui nós estamos falando das 3 virtudes do jnana, né? Ela de indiferença aos desejos, na medida que o desejo ocorre no corpo sutil, na mente consciente do indivíduo, né? E a renúncia da ação é uma outra forma de controle, né? Uma outra forma de discriminação mais densa, é que mesmo se o objeto de desejo ocorra na nossa mente e eu não consiga realmente discriminá-lo e rejeitá-lo,
e realmente, né, removê-lo da minha mente, ainda assim eu tenho a possibilidade de usar a minha discriminação num nível mais denso e renunciar à ação em relação àquele desejo por aquele objeto. Nós estamos falando de dois níveis de disciplina. Uma é a disciplina mental, na medida que os desejos, os pensamentos ocorrem na mente consciente, e o outro é a disciplina, a capacidade de regular e disciplinar os meus órgãos de ação. O desejo pode aparecer na minha mente, mas eu não vou agir, né, governado por esse desejo, a menos que eu, né, eu discrimine e veja, não, esse é um desejo válido, né, e genuíno, moderado, e eu não vejo nenhum problema de agir, né, alinhado, né, em harmonia com esse meu desejo, né? Então, a indiferença aos desejos, na medida que os objetos quando ocorrem na mente, a renúncia à ação e o conhecimento da realidade, a Aham Brahmasmi, é a minha única fonte realmente de felicidade, elas se reforçam mutuamente. Geralmente, todos os três são encontrados juntos na mente do Jnani. Todos os três são encontrados juntos na mente do Jnani, mas não sempre. Suas origens, natureza e resultados diferem, ok? Então, os próximos versos, Vidyaranya vai desenvolver. Ok, o verso 278, o desapego é o resultado da compreensão de que a alegria derivada dos objetos é impermanente. Este desapego produz uma aversão à busca por objetos e um senso de independência deles. Então, agora ele está analisando a primeira virtude, né? A indiferença, ou desapego em relação a esses objetos. Como é que a gente vai desenvolver uma indiferença ou um desapego a respeito dos objetos, né? Se a gente não compreender a limitação e o defeito e os defeitos por trás de todo e qualquer objeto de desejo, né? A menos que a gente realmente, né, faça uma análise profunda, né, dos objetos, dos nossos objetos de desejo, ao ponto de compreender, né, que não existe realmente felicidade, né, intrínseca em nenhum objeto de desejo, que essa felicidade que nós buscamos é um estado, né, mental de uma mente, né, resultado principalmente, fundamentalmente, de uma mente bem resolvida através do jnana. A gente sabe, a mente pode ser bem resolvida através do yoga, através da meditação profunda, através do samadhi yoga, você pode resolver a mente, aí você vai desfrutar dessa felicidade experiencial, que é o reflexo da consciência numa mente bem resolvida, né? Mas, através do jnana, você vai resolver a sua mente através da compreensão de que a felicidade derivada dos objetos é impermanente e defeituosa. Portanto, eu vou desenvolver gradualmente uma positiva indiferença aos objetos de desejos como meios de realmente me satisfazer e produzir essa tão buscada, né, felicidade permanente, né? Então, esse desapego, essa indiferença, positiva indiferença aos objetos, na medida que eles ocorrem na minha mente, esse desapego, ele somente é possível através de uma clara compreensão de que a felicidade derivada dos objetos é impermanente, e não somente impermanente, ela é extremamente defeituosa. E não somente defeituosa, ela é extremamente enganosa, porque ela não é realmente proveniente dos objetos, ela é proveniente da minha mente, que foi momentaneamente resolvida através do ganho de um objeto de desejo. Mas essa resolução mental e intelectual através do ganho de um objeto tem um preço monstruoso, porque requer muito estresse, corre, e trabalho para obter, né, esse tão famoso sucesso, né, os ganhos, né? Não somente muito estresse, e depois ela acaba rapidamente, entendeu? Ela é muito, muito impermanente. No momento que a gente obteve o que a gente quer, a mente fica bem resolvida, imediatamente ela se modifica
porque existem outros objetos de desejo na lista de desejos na mente de cada jiva humano. Portanto, essa alegria derivada dos objetos de desejo é muito impermanente, né? Ela se dissolve rapidamente e ela é defeituosa, e ela é um grande engano que reforça essa ignorância, né, cósmica, universal, de que existe realmente felicidade nos objetos projetados por Maya e Shwara, né? Então, requer essa compreensão muito profunda, né, a respeito da natureza de Mithya, a natureza da projeção dos objetos, e o fato de que eles são todos inertes, nenhum deles possui este Ananta. O Ananta, ele existe na nossa natureza como Satya. Em Mithya, tudo é simplesmente matéria, energia inerte, livre de Ananta. Quando o jiva humano experiencia Ananta, ele está experienciando a sua real natureza, Satya, entendeu? Através do seu intelecto em Mithya, através de uma mente resolvida, através da compreensão da sua natureza como Satya, ele experiencia esse Ananta, que é um Ananta que realmente existe inherently, né? Como se diz inherently? Inerente. Intrínseco. Inerente. Inerentemente, existe inerentemente a sua natureza como Satya, né? Então, esse é o desapego. Ele requer uma compreensão muito grande. Nós sabemos que essa compreensão se desenvolve gradualmente, né? Para algumas pessoas é uma questão de semanas, meses, anos, outras de vidas, até que a gente realmente desenvolva essa compreensão a respeito da limitação dos objetos como meios realmente de nos resolver, de nos satisfazer, né? De permitir que a gente viva uma vida feliz, tranquila e satisfatória. Não somente os objetos são impermanentes, defeituosos e enganosos, produz a aversão por objetos e um senso de independência dele. O desapego, ele é resultante dessa compreensão e ele irá produzir o quê? Uma aversão à busca por objeto. Essa aversão é uma palavra forte, né? Mas é uma palavra muito bacana. A gente discrimina os objetos até que a gente desenvolva, né, um sentimento de novo, aversão é uma palavra forte. Aversão é uma coisa de rejeição total, entendeu? Eu tenho desejo e agora eu tenho uma aversão. Não é uma aversão. Ele produz um desinteresse total às buscas por objetos e um senso de total independência do mundo, uma total liberdade, né? Os objetos realmente já não possuem essa força magnética que antes me amarrava ao samsara, me amarrava nele, me amarrava no mundo. Agora eu vejo e eu me sinto livre e independente desses objetos, né? Um sentimento de independência deles, e esse desapego ele vai produzir uma indiferença, né? Uma profunda, positiva indiferença a respeito dos objetos, que não é realmente uma aversão, muito embora alguns yanis e algumas passagens das escrituras descrevam, né, essa despaixão ou esse desapego do yani, do inquiridor, do investigador. Em algumas de nossas passagens, eles descrevem como realmente uma aversão mesmo, não, desinteresse até o ponto de aversão, mas entendeu? Eu acho mais compreensível, né? E mais salutar, né? Mais positivo e salutar, a gente desenvolver uma total indiferença, independência deles, mas ainda assim com um sentimento de apreciação pelos objetos, porque eles foram criados pelo Lord Shwara, como meios entendeu? De aprendizagem para a gente. É através dessa interação nossa com os objetos que a gente desenvolve gradualmente essa sabedoria, né? Então, a gente pode desenvolver até mesmo uma apreciação aos objetos aparentes de Mithya. Por Maya, esse grande ilusionista, esse grande enganador, entendeu? Que projeta valor no mundo, entendeu? Mas, ainda assim, a gente pode ser grato por tudo isso, porque é através
desta interação com o mundo que nós desenvolvemos as qualificações e a sabedoria final a respeito da localização do Ananta, onde que esse Ananta está localizado? Está localizado na minha própria natureza, né? Então, tem uma passagem do James que diz: a felicidade que depende de objetos não é liberdade, porque ela cria desejo pelo objeto e dependência. A gente vê isso principalmente nos relacionamentos, né, amorosos, afetivos, íntimos, né? A gente inicia um relacionamento, aí a gente vê assim, não, agora eu encontrei aquela pessoa, é o amor da minha vida, né? Então esse objeto realmente vai estabelecer nessa felicidade, nessa satisfação, né? Aí o que ocorre? Imediatamente ocorre a dependência, né, ao outro, e a insegurança, e o desejo, e as expectativas, e as aflições, né? Então, a felicidade que depende de um outro fator, a felicidade que depende de um acontecimento, de um objeto, de uma outra pessoa, ela cria a prisão, né? Não a libertação, mas a dependência, que é sinônimo de permanecer preso, amarrado no objeto. E cria desejo. Desejo de quê? Desejo de manter, né? Manter esse objeto como fonte de ananda, que muitas vezes, no âmbito de relacionamentos pessoais, o objeto se torna até um objeto de desprazer, mas ainda assim, a vassana, né, de apego àquele objeto é tamanha que a pessoa até mesmo se esquece que ela tinha se apegado ao objeto como fonte de prazer. Agora, esse objeto se tornou uma fonte de desprazer, mas o apego ainda permanece. Tamanha essa ignorância, né, universal. O verso seguinte, o 279, Vidyaranya continua dizendo que o autoconhecimento, que é o segundo entre aqueles três virtudes, né, aqueles três fatores, né, o autoconhecimento é obtido ao se ouvir, refletir e meditar sobre a natureza da realidade, né? Então, esse autoconhecimento, ele não é um resultado de nenhuma ação, ele não é resultado de disciplinas, né, de controles, né? Ele é simplesmente um resultado de uma contemplação profunda, seguindo a lógica como apresentada pelos Upanishads, nos Upanishads, com a ajuda de um professor competente. Então, o autoconhecimento só é obtido através do Shravana, Manana e Nididhyasana. Sobre o quê? Sobre a natureza de tudo e de todos como Satya, né? A única realidade. Então, é o único modo de obter o autoconhecimento. O indivíduo pode dizer, mas tem pessoas que obtêm o autoconhecimento, mas eles não passaram pelo Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. Aí, então, resta verificar se essa pessoa realmente possui esse autoconhecimento, e se ela possui esse autorreconhecimento, se esse autorreconhecimento é completo e ele se traduz como moksha também, né? Como realmente uma capacidade de viver a vida, né, de modo equânime, moderado e sábia, né? Sabedoria é uma boa definição para o Yang, né? Então, o autoconhecimento ele pode estar presente, mas não necessariamente se traduzir como sabedoria espiritual. Então, esse autoconhecimento é a discriminação entre o real e o aparentemente real. O aparentemente real são todos os objetos que ocorrem dentro do âmbito da minha consciência, naturalmente. Eles se apresentam na consciência, eles são meras aparências. A minha consciência é a única fonte de Ananta. A compreensão da minha natureza como felicidade infinita, né, ilimitada, é a única fonte real de Ananta experiencial, né? Então, essa discriminação entre eu, a consciência plena, porque não existe nada além de mim mesmo, e os objetos que surgem, os objetos de desejos que surgem no âmbito dessa consciência, é o único modo de estabelecer esse conhecimento firme, sólido e sempre presente, né? Surgem muitas outras incertezas. O que está falando aqui? Primeiro, a discriminação é o que entre o que é real e os objetos. Evita novas dúvidas. O que é isso? É a discriminação entre o real e o que é aparentemente real, os objetos que se apresentam à consciência. Evita novas dúvidas. Surgem muitas outras certezas quando se duvida
que o ser é completo. O autoconhecimento deve ser aplicado às dúvidas que surgem todos os dias. Okay. Não vou nem comentar aqui. Então, esse autoconhecimento, ele é positivo quando é livre de dúvidas. Vocês já ouviram, né, as passagens dos nossos textos dizerem isso de novo. Ele precisa ser, para que ele seja firme, sólido e sempre presente, ele precisa ser livre de dúvidas, incertezas, suspeitas e etc. Entendeu? Então, esse autoconhecimento é obtido ao ouvir, refletir e meditar a natureza e a fé de que as escrituras estejam dizendo a verdade. Então, eu preciso seguir essa lógica até que eu esteja inteiramente convencido que esse meu autoconhecimento seja a doubtless self-knowledge, um autoconhecimento livre de incertezas, vaguezas, abstrações e dúvidas, né, a respeito da minha natureza como consciência plena, pura, completa e ilimitada. O autoconhecimento deve ser aplicado às dúvidas que surgem todos os dias. Então, as dúvidas que a gente tem a respeito das escrituras, a gente precisa esclarecer, a gente precisa trazer à superfície, né, sob a luz dos ensinamentos, exatamente como o Carlos fez hoje. Ele apresentou uma dúvida dele, que é importante, que precisa ser aplicada, né, precisa ser colocada sob a luz dos ensinamentos, de modo que as escrituras possam esclarecer e resolver essas suspeitas, essas desconfianças, essas incertezas a respeito da veracidade por trás dessas declarações dos Upanishads, né? Então, isso é o que significa o Nididhyasa, né? A aplicação desses conhecimentos às nossas dúvidas e desconfianças. Alguém tem alguma colocação, dúvida, desconfiança, indignação? No verso seguinte, o Vidyaranya continua com mais instruções. Ele diz: limite as atividades mundanas controlando a mente. Então, agora, ele está abordando a terceira virtude. A virtude é a ação, né? Os órgãos, você tem que controlar não somente os pensamentos, os desejos, na medida que eles surgem, mas também os órgãos dos sentidos, seus instrumentos do sentido. Você, antes de agir, você precisa também exercitar uma discriminação naquele nível mais denso, entendeu? E Vidyaranya aborda esta questão dizendo agora, limite as atividades mundanas controlando a mente. Você regula a mente e aí você automaticamente, quando ele dizia que elas se auto-reforçam, né? Se reforçam mutuamente, você controla, você reduz, né, o poder dessas vasanas, né? Você vai limitar essas atividades mundanas trabalhando na fonte do problema. A fonte do problema é um aspecto mais sutil dessa disciplina de controle, de regulação dessas vasanas, entendeu? Ocorre na mente consciente na medida que esses objetos de desejos emergem, né? Então, a gente quer, a terceira virtude é a capacidade de controlar os meus órgãos de ação, os órgãos sensoriais. Eu não vou, né, indiscriminadamente correr de novo para a geladeira e abrir a geladeira porque apareceu um desejo pela torta de chocolate, eu sabendo que eu já não posso tocar naquela torta, entendeu? Então, eu preciso ter um controle sobre, né, os meus órgãos de ação, né, as minhas mãos e depois, né, a minha boca, etc. Então, a gente tem que ter um controle nesse nível, mas para que a gente controle as nossas atividades, as nossas ações, é melhor que a gente controle a mente, porque a gente está abordando a causa, entendeu? Dessa tendência por essa determinada atividade, né? Então, nós estamos falando de dois níveis de regulação, de controle, de defesa ou de filtragem dessas tendências, dessas vasanas. Na mente, a gente faz o que a gente faz até que a gente tenha controle, né? Possa manusear, administrar essas tendências. E depois a gente tem a possibilidade de controlar as nossas ações. Mas ele está dizendo, limite as atividades mundanas através do controle da mente. Elas se mutuamente se reforçam. E você vai controlar, né,
a mente controlando as suas ações. Porque se eu continuo abrindo aquela geladeira e nham, comendo aquela torta de chocolate, o que eu vou fazer com a minha mente? Eu estou reforçando a vassana por açúcar, por doce, por torta de chocolate, e aquela vassana vai de novo aparecer na minha mente, entendeu? Aterrorizando, né, o buscador de moksha, né? Agora a mente ela está sob ataque dessa vassana, porque ela foi reforçada através dessa minha ação. Então a gente consegue mutuamente regular os desejos através das ações, e aqui ele diz regule as ações através da mente, entendeu? Limite as atividades mundanas. Então, o que significa limitar as atividades mundanas? É você agir somente quando for realmente necessário, né? Nos dias de hoje, as pessoas são fundamentalmente, né, tão rajásicas que elas agem simplesmente porque, sem agirem, elas sofrem, né, demasiadamente. É uma insatisfação, é uma inquietude, né, uma aflição, é uma ansiedade, é uma dor emocional se a pessoa não agir. Aí, quando ela age, aquilo ali foi tudo mais ou menos encoberto pela ação e os seus resultados, né? Então, a gente precisa controlar a mente e, ao mesmo tempo, limitar aquelas atividades que são absolutamente desnecessárias, que irão somente fazer as coisas mais difíceis na medida que elas vão estar reforçando essa ignorância universal, né? A mente é controlada principalmente através da observação e objetividade. O que significa objetividade? A mente, quando é densa, ela se torna os objetos. Ela pensa que eu sou os pensamentos. E como nós já vimos diversas vezes em todos os nossos ensinamentos, que os pensamentos eles são matéria inerte. Elas não existe a ciência num pensamento, é matéria inerte, né? Então, a mente é controlada através da objetividade dos pensamentos que vão formando essa sensação. Essa é a minha mente, né? Esses desejos, tendências, etc. Então, eu vou controlar isso tudo observando os pensamentos objetivamente. A objetivação do pensamento é chave em tudo isso, porque somente então eu posso ver os pensamentos como matéria inerte, como energia, matéria inerte, sem nenhuma vida própria, sem nenhuma ciência. Eu sou a única fonte, eu sou o observador desses pensamentos, portanto, eu não sou os pensamentos são objetos, todos os objetos são inertes, eu sou o Jiva Atma, e eu tenho a ciência porque eu sou o reflexo da consciência original, e eu realmente possuo, né, essa ciência é a minha natureza como Jivatma, né? Então eu preciso objetivar os pensamentos, né, e determinar claramente que eles se tratam somente de energias inertes, né? Então a gente vai controlar a mente através da observação da mesma, que somente é possível através da objetividade. Se a gente permanece identificado com os pensamentos, a gente não tem uma visão objetiva dos nossos pensamentos, a gente vai ou subjetivamente experienciar esses pensamentos. Em outras palavras, eu sou os pensamentos, o que é uma declaração absurda do ponto de vista da verdade. Então, a mente é controlada através dessa observação e objetividade. Ela não é bem controlada somente através da força de vontade, né? O free will, aquela força de vontade dos yogis de controlar a mente, ela realmente ela tem um certo valor espiritual. Mas a mente é mais eficazmente controlada quando você associa essa força de vontade, que é importante, com a observação e objetividade. Você vê os pensamentos, você compreende se os pensamentos existem como objetos de experiência, eu não sou esses objetos, eu não sou esses pensamentos, e dentro da minha discriminação eu posso simplesmente colocá-los todo, né, no saco dos objetos, né?
Eu estou classificando todos eles como objetos, eu sei que eu sou aquilo que conhece, experiencia, testemunha, né? Esses objetos, esses pensamentos que são inertes. Então, quando eu associo essa compreensão, né, essa objetividade em relação aos pensamentos, com a minha força de vontade de realmente, entendeu? Controlar esses desejos, esses impulsos mais vinculantes, entendeu? Então, eu tenho uma aliança que realmente é invencível. É a aliança entre a força de vontade e a discriminação, observação, objetividade oferecida pelas escrituras do Yama, né? Dos conhecimentos. Observe o desejo de agir e determine se o mesmo é ou não é de interesse da sua investigação. Então, isso significa que a gente observa o desejo, o objeto, ele surge na mente, eu o vejo objetivamente, se ele não é válido, genuíno e moderado, ele não serve para a minha, dentro desse processo de elevação ou purificação espiritual. Por quê? Porque ele vai causar perturbação mental, ele vai causar apegos e dependências desnecessárias que irão ainda fazer mais difícil esse processo de assimilação do autoconhecimento, né? Determine se esse é um desejo, um objeto de desejo válido, genuíno e necessário, né? E moderado. A cessação da ação não é o objetivo da investigação. A gente não simplesmente quer cessar todas as ações. A gente sabe, né, através das escrituras dos Upanishads, do Gita principalmente, que o indivíduo jiva ele foi desenhado e criado para agir, para responder aos estímulos. Pode fechar essa porta, por favor? Para responder aos estímulos, né, que vêm do campo, né? Então, é inútil pensar que a saída aqui, a solução seja parar de agir, né? Até mesmo porque a ação física é um nível mais denso de ação. Mas e as ações que ocorrem dentro, né, da nossa mente? E as ações que estão, né, fervendo dentro do corpo causal, da nossa mente inconsciente, né? Então, não é por aí, não é a cessação de ação, mas é a compreensão. O objetivo da nossa investigação é determinar a nossa natureza, que é sempre livre e independente de todos esses objetos que são meras projeções naquilo que é a única realidade, eu, a existência, a consciência. E é necessário, sim, reduzir ações desnecessárias. É necessário, sim, simplificar as nossas vidas se o nosso objetivo é autoconhecimento e libertação. Reduzindo todo esse corre-corre do dia a dia, né? Ações que realmente, muitas delas são absolutamente desnecessárias, porque elas se tornaram vícios, hábitos viciantes, né? São ações baseadas em desejos frívolos para se obter uma mente calma. Para se obter uma mente calma, é necessário reduzir, né? e filtrar e resistir a todos esses desejos por ações que são realmente desnecessários, são frívolos, são desejos sensoriais, desejos que jamais irão resolver essa problemática universal de todos os jivas, né? Atividades que acalmam a mente, por outro lado, devem ser cultivadas. Então, se existem atividades que acalmam a mente, elas precisam ser desenvolvidas, feitas, né? Existem coisas que a gente, por exemplo, não gosta de fazer, mas precisa fazer, né? Estou precisando fazer um trabalho de contabilidade que eu não gosto de fazer para imposto de renda, essas coisas, já está voltando outro imposto de renda. Então, eu não faço. Aí o que acontece com a minha mente? Fica um pouco perturbada, porque eu sei que eu tenho que fazer, entendeu? Então, as ações que são necessárias, é melhor que elas sejam feitas. Por quê? Porque elas vão resolver a mente, acalmar a mente. Eu fiz o meu dever, eu fiz o que precisa ser feito, eu não procrastinei, entendeu? Então, essas atividades que acalmam a mente, quais são as atividades principais que acalmam a mente? São as atividades espirituais. São os nossos estudos, as nossas contemplações, como bons vedantinos, né? Elas resolvem a mente, até mesmo meditações,
repetições de mantras, tudo aquilo que serve ao propósito de desenvolver mais sattva guna, né? Atividades que nos propiciam mais clareza mental, mais foco, mais equilíbrio emocional, tudo isso, né? São atividades que realmente são conducentes a esse desenvolvimento das qualificações necessárias para o autoconhecimento. Elas precisam ser desenvolvidas, cultivadas, desenvolvidas. A gente precisa de uma mente o quanto mais satívica possível, mas sem negligenciar as ações que são realmente necessárias. No que é importante tudo isso? É importante que a maioria de nós tenha uma possibilidade enorme de reduzir esse corre-corre, mas muitas vezes a gente não consegue ter uma objetividade a respeito de tudo isso e a gente não consegue reduzir. Não, eu estou fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Mas se a gente for fazer realmente uma análise, uma investigação, o que é realmente necessário para o nosso bem-estar, para a nossa satisfação, para a nossa felicidade? O que é necessário? Não, eu vou continuar correndo outros 10 anos. Aí depois eu vou me aposentar e aí eu vou cessar essas atividades e eu vou me dedicar ao estudo e à contemplação das escrituras, totalmente. Aí o que ocorre? O indivíduo ele vai envelhecendo, ele continua correndo, né? Imaginando que tudo isso seja realmente indispensável, necessário, né? Etc. Aí a idade vai avançando, a mente se torna um pouco mais tamásica, o corpo vai se tornando mais fraco, né? Mais debilitado, e a vassana por ação ela vai ficar crescendo, porque nesses 10 anos de corre-corre, esse aparelho, esse instrumento primário de conhecimento, ele vai se deteriorando, né? Ele vai se desgastando através da intensidade de uso. A gente sabe, quando a gente compra um carro, a gente tem que observar não somente, né, a aparência física do carro, mas as quilometragens, né? Você tem um equipamento que você gira ele sempre ao máximo, né, o tempo todo, né? Você não pode imaginar que esse instrumento primário de conhecimento ele permaneça livre de sequelas, entendeu? As sequelas elas serão inevitáveis, né? A gente vai perdendo porque essa habilidade de clareza, de foco, porque a gente vai desenvolvendo essas vassanas tendenciosamente de aflição, de agitação, de inquietação, de extrovertimento, né? De estresse, etc., de ação, que depois o indivíduo, quando ele cria uma vassana muito forte, aí é como a gente diz na expressão americana, I created a monster. Eu criei um monstro, né? Você cria um monstro. O que é um monstro? É uma vassana por atividade, uma vassana por ação, que só pode ser depois abandonada quando o corpo físico já não consegue mais agir. O que é um grande problema, porque o indivíduo sofre ainda mais. Porque ele não resolveu a vassana, né? Do ponto de vista causal ou mental, né? Mas o corpo físico já não está ali para ficar constantemente, né? Enganjando, né? Essas vassanas e agindo, né? Sob o poder dessas vassanas. Daí o sofrimento ainda é maior. Então, a gente precisa de fazer uma análise boa das nossas atividades do dia a dia, se o objetivo é realmente moksha, né? Limitando as atividades mundanas totalmente desnecessárias. O conhecimento da realidade é o mais importante daquelas 3 virtudes, daqueles 3 fatores que constituem, né, um sábio, né, que propiciam, né, uma mente sábia, né? O conhecimento da realidade, o conhecimento Aham Brahmasmi, é o mais importante, pois é a causa direta da libertação. Na verdade, é a única causa da libertação, é a compreensão de que eu sou a consciência, existência infinitamente não limitada. O desapego e a renúncia são auxiliares necessários. Então, são fatores auxiliares, a gente precisa da renúncia aos desejos e o desapego, né? O desapego aos objetos, na medida que o desejo ocorre na mente, e a renúncia à ação, né? Para obter esses objetos, a gente precisa disso. Esses 2 são
são fatores ou virtudes que vão auxiliar, sustentar a nossa discriminação, de modo que esse conhecimento possa ser devidamente, né, estabelecido no intelecto do Jivatma, né? O conhecimento, o jnana, é importante, é o único que liberta, é a única causa direta para a libertação. Os outros são qualificações ou virtudes auxiliares, juntamente com todas as outras qualificações apresentadas pelo Vedanta. O conhecimento da realidade não é apenas o conhecimento de si mesmo, como pura consciência, mas o conhecimento da relação entre a consciência e os objetos que aparecem nela. Então, esse conhecimento, essa sabedoria espiritual, como eu frequentemente digo, ela não é simplesmente um conhecimento a respeito. Eu sei que eu sou a consciência, está tudo bem agora, tudo é a consciência, eu sou a consciência, tudo isso aqui é simplesmente um sonho, uma mera aparência, eles dizem, né, essas pessoas do caminho direto. Então, a gente não precisa nem de compreender o que está acontecendo aqui, a gente não precisa nem, né, seguir Dharma ou compreender as leis, né, éticas kármicas que estruturam a sociedade. A gente não precisa saber de nada disso. Todo mundo é a consciência e tudo isso é simplesmente um sonho, né? Não, é praticamente inútil saber eu sou a consciência sem compreender essa realidade aparente, essa projeção de Maya e Shwara. A gente precisa compreender essa realidade aparente porque o ser aparente, essa ilusão, o jiva, ele continua a existir até mesmo após o autoconhecimento ser claro, firme e sempre presente. Então, em outras palavras, se você compreende eu sou o Sati, eu sou a consciência, e tudo isso é um sonho, você não pense que o autoconhecimento ele vai fazer com que o sonho desapareça. O sonho vai permanecer, é persistente. Por quê? Ele não pertence ao jiva, ele pertence a Maya e Shwara. Maya e Shwara projeta, né, esse Vyavahārika, né, essa ordem de realidade, e a gente, o jiva, não tem nenhum poder sobre a criação de Maya e Shwara. Então, é importante a gente compreender, sim, eu sou o Satya, eu sou a única realidade, ok? E tudo que ocorre aqui é parte dessa ordem de realidade aparente, sobreposta, projetada por Maya e Shwara, mas ainda assim, eu como Jiva-Atma, que compreendo a minha natureza como Paramatma, eu continuo a esgotar meu Parabhada Karma como um Jiva-Atma dentro de Mitya. Portanto, eu preciso de um conhecimento completo, um conhecimento que me permita ser livre, apesar de Mitya dentro de Mitya, né? Senão, é uma grande confusão. Eu sou livre como Satya, mas aqui eu estou amarrado aos objetos porque eu não compreendi ainda o samsara, a força dessas vasanas, produzindo desejos, etc, etc. Então, a gente precisa desse conhecimento total, conhecimento de Shwara, do Jiva, o conhecimento de Mitya em relação à consciência e o conhecimento da consciência como a única realidade, né? É praticamente inútil saber eu sou a consciência ilimitada sem entender a realidade aparente, essa ilusão, né? Porque o ser aparente, a ilusão, ela vai continuar a existir mesmo após o autoconhecimento ser firme. A libertação é para o Jiva, e o Jiva vive em Mitya, então, portanto, o Jiva precisa compreender Mitya, precisa compreender, não, mas isso é irreal, eu não quero saber disso, não, eu quero a verdade absoluta, ok, então tudo bem, então você vai, busca esse auto-reconhecimento, quando você se auto-reconhecer, você descobre, não, eu sou a consciência, e dá um tiro na cabeça, porque você não vai saber lidar com Mitya, e você vai se encontrar numa situação, às vezes, de conflito, porque eu sou livre, mas ainda assim eu apareço. Por que esse mundo não desapareceu? Por que a ilusão, o sonho, a projeção é persistente ainda? E como ser livre, apesar de Mitya, né? Swami Dayananda falou uma vez, moksha é libertação, apesar de Mitya, apesar dos objetos, apesar dessa continuação, dessa projeção aparente. A gente sabe que a consciência, né, Satya, ela é livre e ela não tem nenhum problema nem com o conhecimento, nem com a ignorância, porque ela é livre de todos esses efeitos de Maya. Então, é o Jiva-Atma que sofre os efeitos de Maya, sofre e desfruta dos efeitos de Maya, que precisa compreender a ignorância e a sabedoria,
e saber como se comportar dentro do âmbito de Mithya, dentro do âmbito do samsara. Então, para isso, ele precisa dessa compreensão total, a compreensão de Ishvara, de Jiva e de Jagata, das leis que governam, né, a experiência humana, né, porque o ser Brahman, Satya, é já livre em sua própria natureza, não há nenhum problema com ignorância, nada disso se refere, é relevante àquilo que nós somos como Satya. Então, a libertação é para o Jiva-Atma, e o Jiva-Atma precisa compreender Ishvara, Jiva, Jagata e as leis que governam Mithya. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Questão? O verso seguinte: se essas virtudes são altamente desenvolvidas, são o resultado de uma vasta reserva de mérito. A ausência de qualquer uma delas é o resultado de algum demérito. Então, aqui o Vidyaranya está apresentando essas virtudes, né, do desapego, da discriminação, do controle dos pensamentos, o controle das nossas ações, né, dos órgãos de ação. Tudo isso só é possível na medida que o indivíduo ele desenvolve um punya espiritual, né, decorrente dessa vida e de vidas passadas, né? Então, o mérito. Então, se essas virtudes forem bem desenvolvidas, isso significa que nós temos bons punya, né? Punya espiritual, né? Punya karma espiritual. A gente tem grandes méritos. Méritos são resultados positivos, né? de ações passadas, e essas são ações espirituais que foram produzindo gradualmente essas virtudes espirituais, tais quais discriminação, desapego, né? controle dos desejos, né? a capacidade de administrar esses desejos, regulá-los e controlar os nossos órgãos sensoriais. Tudo isso é um sinal de punya espiritual, o que diz muito a respeito de nós aqui do Vedanta, né? Nós temos esse mérito espiritual que nos trouxe até aqui. O mérito é o resultado de ações realizadas em harmonia, né, com o Dharma, são ações realizadas, são ações espirituais, né, que gradualmente elas são ações, né, realizadas em harmonia com o Dharma, o campo Dharma, e são ações também em harmonia com o objetivo do buscador de moksha. O objetivo do buscador de moksha são ações de qualidades diferentes, são as ações do buscador de moksha, elas são feitas com o objetivo de desenvolvimento de mais e mais qualificação, de mais e mais refinação e purificação mental, emocional e intelectual. Então, é uma outra natureza de ações, as ações do buscador de moksha. Tudo isso vai produzir gradualmente mais e mais punya espiritual. Já o papa karma, ou demérito, é causado por ações que não são opostas a tudo isso, entendeu? É o indivíduo que, não, eu quero moksha, eu faço o que eu faço, eu me dedico, eu estudo, isso e aquilo, mas eu tenho aquelas 3, 5 vasanas, entendeu? Que, de novo, elas me passam uma rasteira quando eu vejo. Eu estou me drogando, eu estou tomando álcool, eu estou violando o Dharma, eu estou prejudicando os outros, eu estou enganando, trapaceando, mentindo, né? Então, essas ações, elas vão ficar, né? Elas vão ficar cancelando os nossos méritos kármicos, né? Os nossos punya espirituais, eles vão se neutralizando com os papas, né? Então, se a gente não possui esses méritos, é porque são ainda resultados de ações, entendeu? Negativas do ponto de vista da minha elevação espiritual. Então, dando continuidade a essa linha de análise, o Vidyaranya diz no verso 283, sem o conhecimento da realidade, né, o conhecimento Aham Brahmasmi, sem o autoconhecimento, mesmo o desapego perfeito e a renúncia total das ações, não significa o moksha, o autoconhecimento. Sem o conhecimento Aham Brahmasmi, o indivíduo ele pode ser um renunciador total, ele renunciou a tudo, entendeu? Ele não quer saber de mais nada,
ele renunciou a todos os seus bens, a todas as suas atividades, todas as suas associações mundanas. Ele pode ser esse grande, e ele pode ser um grande, ser dotado de um grande desinteresse pelo mundo, um grande desapego pelos objetos. Então, alguém dotado de grande desapego e de grande renúncia, mas ainda assim sem o autoconhecimento, ele renasce em muitos outros mundos, né? Em virtude dos seus punya karmas, né? Então, um indivíduo que desenvolve, a conclusão aqui, se o indivíduo, ele, através de atividades mais, né, mais dentro do mundo do yoga, né, de disciplina, de controle, etc., ele vai desenvolvendo, através da força de vontade, do controle, principalmente, ele vai desenvolvendo essa natureza, essa característica, essa atitude de despaixão, de desapego e desinteresse pelo mundo. Então, ele vai controlando a mente melhor e melhor através dessa força, né, do yoga, né, a força de vontade, né? Ele vai fazendo tudo isso, mas ele não se dedicou muito ao Jnana Yoga. Ele foi mais interessado naqueles aspectos de desenvolvimento das qualificações dentro daquelas disciplinas, das sixfold disciplines dentro do contexto do Vedanta. Então, tem discriminação, despaixão, aí nós temos os sixfold disciplinas, aí a gente tem o último D, que é o desejo por libertação, desejo por moksha. Então, o indivíduo, se ele trabalha naquelas disciplinas, mas sem realmente fazer uso do Jnana Yoga, dos Upanishads, do Vedanta, entendeu? Ele pode se tornar dotado de grande desapego e renúncia às ações, mas ainda assim ele não é capaz de reconhecer a sua natureza em Brahman como Brahman. Então, o que ocorre com esse indivíduo? Nada é perdido, ele renasce, entendeu? Ele obtém nascimentos superiores em virtude dos seus punhas espirituais. Nada é realmente perdido, entendeu? Então, esse é o ponto. Se um investigador morre antes de adquirir o autoconhecimento, devido à falta de algumas qualificações, ele estará bem situado para continuar o seu processo, né, de elevação espiritual no próximo nascimento. Isso explica por que certos indivíduos demonstram pouco interesse pelo mundo desde uma tenra idade e entram no mundo espiritual sem perseguir os objetos mundanos, como carreira, família, poder, prestígio, fama, etc, etc. Então, a gente observa isso claramente. Existe, dentro de cada família, né, existem pessoas que nascem dentro do mesmo contexto familiar, dentro da mesma cultura, né, eles crescem ali, mas ainda assim são indivíduos que têm desejos totalmente diferentes, né? Alguns desses têm essa tendência espiritual que só pode ser compreendida e explicada através dos méritos espirituais que foram desenvolvidos em nascimentos anteriores. Aqui tem um comentário do Gêmeos, eu vou apresentar um pouco. Eu vou comentar um pouco os comentários do Gêmeos. O Gêmeos diz aqui: os versos concernentes à reencarnação geralmente são apresentados com o objetivo de incentivar o Jiva a não abandonar essa busca, né? Eu tive, né, essa situação com algumas das pessoas com quem eu compartilhei esses ensinamentos ao longo dos anos, né? A pessoa tem uma idade mais avançada e elas perguntam: não, e agora? Como é fazer? Talvez eu não tenha tempo ainda para obter o autoconhecimento e me libertar do sangrado. Então, o que eu faço? Eu continuo trabalhando, estudando, refletindo, contemplando. Eu estou perdendo tempo aqui, eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia estar espremendo o anda dos outros objetos, os objetos que mais Ishvara projeta, porque pelo menos está ali espremendo um pouco de ananda. Eu estou aqui me dedicando a essa busca e eu já estou com uma idade muito avançada. O que eu faço agora, entendeu? Porque eu ouvi dizer que
na próxima encarnação eu não vou ser o eu que eu conheço. Eu vou ser um outro corpo, um outro nome, e Ishvara vai apagar as memórias dessa alma aqui, né? Do mesmo modo que eu não lembro os nascimentos anteriores a esse novo Jiva, que é uma continuidade dessa alma, seu processo de crescimento, esse novo Jiva, ele não vai lembrar das memórias dessa vida. Então, é um outro Jiva, não tem nada a ver comigo, muito embora seja uma continuação do meu percurso como alma individual, né? Então, a pessoa vai dizer, mas eu estou fazendo isso para quê? Se eu não vou estar lá depois, na próxima vida, para desfrutar, experienciar os frutos desse esforço, né? Então, o Jaime coloca que esses versos são apresentados com o objetivo de incentivar o Jiva a não abandonar a sua discriminação. Mas não é somente isso, né? Depois de ter estudado esses últimos anos com o Swami Paramarthananda, eu pude observar que ele, o Dayananda e outros, e as escrituras em geral, elas colocam muito ênfase nessa jornada, nessa viagem mesmo da alma individual, que passa de nascimentos a nascimentos, de nascimentos e nascimentos. Então, o indivíduo, ele pode simplesmente ter essa visão. O indivíduo que entra, né, nesse mundo do Vedanta tem uma visão tão narrow, né, tão estreita, narrow, de tal modo que ele diga, não, eu estou fazendo isso porque eu quero desfrutar os resultados, se eu não estou lá, eu não quero mais, entendeu? Isso já não é uma atitude do Karma Yoga, porque o Karma Yoga é aquele que age com o objetivo, entendeu? De propiciar um benefício ao campo, em geral. Então, o indivíduo com esta, realmente, atitude, a atitude de um vedantino, que engloba a atitude de um Karma Yogi, ele não se preocupa realmente se ele vai estar lá para desfrutar, para colher o resultado dessas ações, porque ele já não vai ser o mesmo eu, né? O mesmo eu aparente. Ele faz isso simplesmente porque o espírito do Karma Yoga é de adicionar benefício, adicionar valor ao campo. Eu estou melhorando, eu estou cultivando, eu estou purificando, porque esta é uma realidade aparente criada por Maya Ishvara e eu preciso te dar alguma coisa de volta. Então, eu faço esses esforços, para que o mundo se torne um mundo melhor, para que o próximo indivíduo que segue nessa linha kármica, entendeu? Que é a mesma alma, ele possa, né, obter uma libertação e um autoconhecimento ainda mais claro, mais profundo, mais bem estabelecido, que ele possa ter um impacto ainda maior no mundo positivamente. Então, essas são as lógicas que eu gosto de apresentar a respeito da reencarnação e o motivo pelo qual o indivíduo jamais pode pensar em termos egoísticos, dizer assim, não, eu não vou estar lá para colher os frutos disso, então eu vou parar de fazer esse trabalho espiritual. Não, você fazendo esse trabalho espiritual não para reforçar esse eguinho, esse ego, entendeu? Que quer tudo para ele. Ele está fazendo isso porque ele quer adicionar benefício, valor ao mundo, entendeu? Ao campo, né? Então, em geral, eu não concordo, não gosto muito dessas análises do James, quando ele simplesmente, mais ou menos, ele rejeita esses ensinamentos sobre a reencarnação. Ele diz aqui, ainda estou por encontrar uma pessoa preocupada com o que ela será na próxima vida, mas isso não é o foco do Vedanta. O Vedanta não é assim, eu estou fazendo isso porque na próxima vida eu quero ser um grande rei. Eu quero ser o presidente dos Estados Unidos da América. Ninguém está preocupado o que ele vai ser, porque todo mundo sabe que a memória desse Jiva vai ser cancelada por Ishvara, entendeu? Então, a gente faz isso porque a gente tem amor por Deus, amor pela vida e amor pelo autoconhecimento, porque a gente sabe que esse autoconhecimento é a única força, entendeu, que pode tornar esse mundo um mundo melhor, uma vida com mais harmonia, entendeu? E mais paz com todos os outros seres, etc. O Jiva... Se o Jiva sobrepusesse na próxima vida a identidade que ele possui na última, ele sofreria imensamente. É um jogo de cartas cada. O Jiva precisa de uma nova oportunidade para aprender a lição que não aprendeu na última vida. Então, o Jiva ele é sempre dado
um outro vestimento, um outro corpo físico, entendeu? Que ele dá a possibilidade de retornar aonde ele parou. A memória é zerada e ele retorna, né? Naturalmente, as suas vasanas vão ser aquelas que são, né? Os méritos e desméritos e deméritos kármicos, elas vão estar lá condicionando a família, a cultura, o nascimento, a sua condição social, tudo isso vai ser condicionado por essas bases. Mas, pelo menos, é um novo início, né? O indivíduo tem um corpo físico fresco, no qual, e o campo, no qual ele tem a oportunidade de aprender e crescer. Não há próxima vida ou vida passada. Isso aqui é um exemplo. De fato, não há próxima vida ou vida passada. Isso aqui é fora de contexto. Nós estamos analisando Mithya e esse ciclo chamado samsara, que é o ir e vir, de vida, morte e renascimento, entendeu? Então, naturalmente, que tudo, a única realidade é Satya, mas nós estamos aqui dentro do contexto de uma análise de Mithya, né? no que diz respeito à renúncia e o processo de purificação, né? Que é possível através dessa renúncia e controle e discriminação, que vai produzindo vidas, entendeu? Mais e mais elevadas e mais propensas a moksha, ao autoconhecimento, etc. Nós estamos analisando Mithya, né? É melhor interpretar, não. Ok. O verso 284. Se o desapego e a renúncia são imperfeitos, mesmo que o autoconhecimento seja firme, os sofrimentos aparentes não terminam imediatamente devido ao karma frutificante. Então, esse é um verso interessante. Ele diz que se o desapego, né, o controle dos pensamentos e a renúncia às ações, elas não tiverem realmente, né, bem desenvolvidas, se essa capacidade, né, de desapego, renúncia, elas estão ainda sujeitas, né, a muitas imperfeições, a muitas vinculações com os desejos do corpo causal, né? Se o indivíduo ainda não tem um bom controle de tudo isso, né, ele pode obter ainda assim o autoconhecimento. O conhecimento pode ser firme, né? Mas ele ainda permanece sujeito aos sofrimentos. Por quê? Devido ao karma frutificante. O karma frutificante é o parábada karma. O indivíduo ainda está experimentando uma realidade, apesar da clara convicção firme, eu sou a consciência, eu não sou o meu parábada karma, eu não sou o sanchita, eu não sou o fazedor, mas ainda assim o sistema é tal que ele, o Yana, ele vai ter que experimentar esse parábada karma. Esse parábada karma, ele pode causar circunstâncias de sofrimento, entendeu? Por quê? Por falta de purificação, tá? Esse sofrimento, ele existe no âmbito do qual o jiva, né, ele está experimentando a sua frutificação das suas ações passadas, né? Portanto, se o desapego e a renúncia, eles não são perfeitos, mas se o conhecimento, eu não sou as minhas vasanas, eu não sou as minhas tendências, eu não sou as minhas palavras, eu não sou as minhas ações, tudo isso é claro, é isso que constitui aquilo que nós dizemos Yana, understand? So, Yana significa o conhecimento, eu não sou a minha mente, o meu corpo, as minhas vasanas, as minhas tendências, as minhas palavras, isso é que é o autoconhecimento. Mas se o processo de purificação não foi desenvolvido, né, extensivamente, o indivíduo que ele sabe que não é as suas vasanas, ele vai continuar sofrendo, né, algumas dessas vasanas, né, devido a essa frutificação, né, kármica. Em outras palavras, minhas circunstâncias, eles apresentam esses resultados são o que eles são, e o modo que eu respondo a esses resultados é muito função do quanto eu tenha desenvolvido a capacidade de desapego e de controle das minhas verbalizações e ações, entendeu? Tudo isso é parte daquilo que, muito frequentemente, eu coloco como processo de purificação da alma individual após o auto-reconhecimento ser firme, após a clareza de que eu sou a consciência,
existe uma continuidade de purificação, mas é claro que é importante que a gente compreenda que o autoconhecimento é o conhecimento. Eu sou a consciência livre e ilimitada. E dependendo do grau da minha purificação, entendeu? Eu vou estar experimentando um Prarabdha Karma mais favorável e eu vou estar lidando com ele de forma sempre mais equânime, livre de apegos, livre de imperfeições, de ausência de renúncias, livre de reações adármicas e ações adármicas. Então, tudo isso é parte, né, daquilo que eu gosto de apresentar, né, me colocando mais ou menos na linha dos desdobramentos de Swami Paramarthananda, como moksha. Moksha é quando essas vasanas impuras, vasanas rajásicas, tamásicas, vinculantes, elas gradualmente elas são neutralizadas e dissolvidas. Não somente... E o autoconhecimento é o conhecimento de que eu não sou o fazedor. O autoconhecimento é eu não sou o ego, eu não sou o pensador, eu não sou o fazedor e eu não sou o desfrutador ou experienciador dos resultados dessas ações. Isso é o autoconhecimento, né? Mas o que é moksha? Moksha é uma experiência gradual e crescente na medida que não somente esse sentimento eu sou o fazedor, ele é cancelado, mas as vasanas adármicas vinculantes, elas são purificadas através desse processo, entendeu? De conversão dessas vasanas adármicas em vasanas satívicas dármicas. Isso é um processo que é apresentado pela tradição como um processo de purificação que não é realmente o autoconhecimento. Na linguagem de James, é o auto-reconhecimento, self-knowledge, né? And self-actualization. Self-actualization é quando as vasanas foram realmente purificadas, né? Mas o indivíduo internamente é livre porque ele sabe, eu não sou as minhas vasanas. Mesmo que eu haja e faça alguma coisa que seja inadequado, não existe a identificação como o fazedor daquelas. Eu sei, a ignorância são algumas vasanas ainda no meu sistema que me compelem a determinadas ações, entendeu? Que não afetam a minha convicção de que eu sou a consciência livre de ação. Eu não sou o fazedor, é o que o autoconhecimento é. Okay? Agora, o moksha, ou a libertação, é um processo gradual de purificação ou conversão de vasanas vinculantes, vasanas adármicas vinculantes, em vasanas purificadas através desse processo espiritual, no qual todas elas são convertidas em vasanas satívicas e extremamente dármicas e não vinculantes. Muito mais vai ser dito na aula que vem, de amanhã, né? Eu vou continuar daqui. Esse é um tema interessante da gente discutir, porque existe muita confusão no mundo espiritual a respeito do que seja o autoconhecimento e o que seja moksha. E essas contradições que a gente vê no mundo sobre pessoas que eu sou autorrealizado, mas ainda assim eu tenho essas vasanas e eu não tenho nenhum interesse de purificá-las, entendeu? Então, vocês que me perdoem, mas eu sou assim e eu sei que eu não sou o Jiva, eu sou Brahman. Então, isso a gente pode explorar um pouco mais amanhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. Vedanta Brasil. Gratidão a vocês. E muitos coraçõezinhos. Muitos thumbs up. E a gente se vê amanhã aí no mesmo canal, tá? No mesmo horário. Tchau, queridos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar,
foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.